paz do Senhor. Hoje eu quero meditar numa palavra que está aqui em 1 Samuel 17, versículo 31. A Bíblia diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E continuando o 37 diz assim: e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. E é exatamente isso que o Senhor te diz nesse dia de hoje. Vai, que o Senhor vai ser contigo. Vai, que o Senhor será com você. Nessa história, nós vemos ali Davi indo visitar, indo de encontro aos irmãos deles que estavam no campo de batalha. E quando Davi chega naquele campo de batalha, ele depara com uma situação. Ele encontra um daquele que era do exército inimigo, que era o filisteu, no qual era Golias, considerado um gigante. E aquele homem, ele afrontava não só o exército de Israel, mas aquele gigante, ele afrontava o Deus que Davi servia, ele afrontava o Deus de Israel. E Davi, quando ele se depara com aquele cenário, ele fica totalmente indignado e ele fala: eu vou lutar contra esse homem, porque esse homem ele está afrontando um exército, dizendo: quem vai vir lutar contra mim? Ninguém tem coragem de lutar contra mim. E ele afronta até o nosso Deus, e o Deus de vocês não vai fazer nada? Cadê o Deus de vocês? E quando Davi depara com esse cenário, Davi gera uma indignação dentro dele, gera um conformismo dentro de Davi. E Davi fala assim: não, eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso permitir essa situação, eu não posso permitir o inimigo prevalecer sobre mim, eu não posso permitir essa luta continuar me subjugando, eu não posso permitir essa luta continuar afrontando o exército de Deus, o povo de Deus, eu não posso permitir que essa situação venha nos diminuir, que essa situação venha nos abafar, que essa situação venha nos parar, nos paralisar, nos entristecer, nos amedrontar. E por conta disso, Davi, ele vira e fala: eu vou lutar contra esse Golias, eu vou lutar contra esse inimigo. E a palavra do Senhor fala que Golias era enorme, né? Considerando Davi a estatura dele, que era baixa. E Davi era um menino, era um rapaz, era um jovem pequeno. Golias era muito grande. E Davi não se intimidou com isso. Mas quando Saul fala para Davi, Saul era o rei naquele momento, e Saul fala assim: Davi, você não tem qualificação de guerreiro para ir, você não tem habilitação de guerreiro para ir. Davi dá uma resposta para Saul, e essa resposta ela tem um peso nas regiões celestiais. E Davi fala: olha, eu já venci o leão e o urso. Quando o leão e o urso iam lá roubar as ovelhas do meu pai, eu catava ele pela barba, eu lutava, eu guerreava, eu acabava com aquele bicho e colocava ele para correr, mas eu não deixava com que minhas ovelhas fossem mortas, virassem alimento de urso ou de leão. Eu não deixava isso acontecer. E essa mesma força, essa mesma autoridade, esse mesmo brio, essa mesma garra que me fez vencer o leão ou o urso, essa mesma garra, essa mesma unção, esse mesmo poder, vai me dar força para vencer esse incircunciso, porque ele não afronta a mim, ele não afronta vocês, ele afronta o nosso Deus. E isso nós temos que deixar selado dentro do nosso coração. O que Deus quer nos ensinar com essa palavra? Você com certeza já venceu algum leão e algum urso.
Talvez você olhe para o teu cenário hoje e você fale assim: meu Deus, tem um gigante diante de mim e eu não sei como vencer gigantes. Eu nunca lutei, eu nunca me preparei para vencer gigantes. Quando os gigantes aparecem na nossa frente, aquilo nos gera medo, aquilo nos assusta, aquilo nos assombra, como o exército de Israel estava assombrado. A palavra fala que eles estavam ali há 40 dias assustados, com medo daquele gigante, com medo daquelas afrontas. E assim nós nos sentimos na nossa vida. Muitas vezes, em alguns determinados momentos, a gente olha e a gente fala assim: eu não vou conseguir vencer. É muito grande essa luta, é muito grande essa dificuldade. Ela vai muito além de mim, ela vai muito além da minha qualificação, ela vai muito além da minha estrutura humana, ela vai muito além da minha estrutura emocional, da minha estrutura psicológica. Essa luta, ela é muito grande para mim, para tudo que eu já vivi até hoje. E nesse momento nós precisamos lembrar das palavras de Davi. Davi declara ali para o rei, e ele fala: Saul, olha, eu quando passei por dificuldades, eu não tive medo, eu enfrentei. Quando eu tive um urso diante de mim, eu fui para cima dele, mas eu não deixei ele acabar com as minhas ovelhas. Quando o leão veio, eu talvez fiquei meio assim, ele rugiu, eu tive medo, mas eu não deixei ele comer minhas ovelhas, eu não deixei ele destruir aquilo que era meu. E se eu lutei algum dia com alguma força que eu tinha, se eu consegui desbravar com alguma autoridade, com alguma força, porque aquilo era importante para mim naquele momento e eu não podia perder, e eu não podia abrir mão, eu não podia desistir. E surgiu uma força, sabe aquela força que você fala do nada, ela veio? Sabe aquela força que você fala assim, não sei de onde ela brotou, mas ela brotou, que na verdade, ela vem de Deus. Se ela não é tua, se ela não estava em você, se você não estava munido de força, de onde ela veio? Do Espírito Santo de Deus, ela veio de Deus, isso é um fato. E é exatamente isso que Davi está dizendo. Olha, Saul, quando eu não tive forças, Deus me deu forças. Quando eu não conseguia, Deus me deu autoridade. Quando era maior que eu fui para cima e de repente Deus fez ali algo sobrenatural e eu consegui vencer aquilo. E não vai ser esse gigante, essa questão que parece tão grande que vai me destruir hoje. Se eu não parei ali atrás, se eu não abri mão das minhas promessas lá atrás, se eu não abri mão daquilo que estava na minha vida, daquilo que Deus me confiou, eu não vou abrir mão de novo. Eu não vou deixar esse gigante acabar com aquilo que é a minha vida, a minha família, os meus irmãos, o meu povo. E Davi se posiciona diante de Deus e ele vai para a batalha. E na batalha, ali com a funda dele, com as pedrinhas, ele lança, ele joga, cai na testa de Golias e Golias cai. Por quê? Porque não era força de Davi, não era o que Davi poderia fazer, mas era o que Deus ia fazer através do posicionamento de Davi. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje. Talvez você veja uma luta e você fale: Rosângela, essa luta ela tá muito maior que eu. Esse gigante que veio agora, ele veio para detonar. Mas eu quero declarar para você, você já venceu outras coisas, você já venceu outras lutas. Talvez você pode falar assim: Rosângela, mas foram menores, não importa, mas você está habilitado, você está qualificado. E naquele momento que você enfrentou lutas pequenas, para você naquele momento ela era um gigante também. Ela também era extremamente difícil. E quem te ajudou a vencer e passar aquilo foi o Espírito Santo de Deus. Se Deus te ajudou a vencer ali atrás, fica firme hoje. Porque o mesmo Deus que estava com você ali, Ele está contigo hoje também. E se Ele te deu graça e força para vencer aqueles gigantes, aquelas dificuldades, o seu leão e o seu urso, Ele está com você hoje para vencer todos os Golias. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Vai! Simplesmente vai. Põe Deus na tua frente. Muitas vezes, quando eu tinha situações difíceis para resolver, eu sempre falava assim, muitas vezes em reuniões, em questões que eu sabia que
viriam dificuldades, viriam questionamentos, viriam broncas, viriam situações pesadas, eu sempre falava para Deus: Senhor, eu não quero ir sozinha nessa reunião, eu não quero ir sozinha para este lugar, eu não quero ir sozinha para esse cenário. Se eu tiver que ir sozinha, eu não vou conseguir, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor for na minha frente, tudo vai bem, porque o Senhor vai resolver. E quando chegava no final do meu dia, eu via a conclusão do Espírito Santo, ele me surpreendia. Aquilo que para mim era um cenário de trevas, aquilo que para mim seria um cenário ruim, no final do dia era um cenário de festa, de alegria, de riso, de leveza. Vai debaixo dessa leveza, recebe hoje a leveza do Espírito Santo sobre a tua vida, recebe hoje a habilitação e a qualificação do Senhor. Irmãos, nós não temos nada de nós de bom para que possa falar: nossa, como isso é top, maravilhoso e vai vencer tudo, todos os problemas. Não, não. Nós temos nossas limitações, somos constituídos por Deus, mas com as nossas fragilidades, com coisas que só o Senhor pode completar. E é isso que o Espírito Santo está te dizendo hoje. Olha, você só precisa ir. Se você for, eu vou te dar vitória. Se você não for, é aí que você perdeu. Mas se você for, você vai ter vitória, porque o Senhor já te deu vitórias lá atrás. Traz a memória o que te dá esperança. Traz a memória o que te dá esperança. É isso que a Bíblia diz. Traga a memória o que te dá esperança. Traz a memória coisas que você já venceu lá atrás e que vão fazer parte hoje para que você vença também. Fica debaixo dessa palavra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Deus te abençoe. Pode ir para a batalha, que o Senhor vai te dar graça, mas coloca Ele na frente, não esqueça disso, amém? Deus abençoe.